Estou assistindo uma cena, infelizmente está sem som, mas é um filme bem antigo, aqueles mais... Não vocês são jovens, né? Mas para mim, né? 1989, filme de Indiana Jones, A Última Cruzada. E esse personagem, são 3, 4 personagens aí, né? O Indiana Jones, o Harrison Ford, e aí tem o Donovan, que é um nazista, e os dois estão aí em busca de um cálice, o cálice sagrado, né? Dentro da história, isso é um fictício, né? E esse homem ansioso para poder escolher esse cálice, para poder pegar esse cálice e ter aí a fonte da juventude, nunca poder morrer e tal, ele se precipitou e escolheu o cálice mais bonito que vocês estão vendo na imagem aí. E o que me chama a atenção dessa cena, e a introdução para o nosso tema de hoje à tarde, é que a escolha desse homem foi baseado na beleza do cálice. Você vê que é um cálice bonito e tal, e ele queria realmente ter aí, desfrutar da juventude, nunca, enfim, morrer. Ele toma desse cálice e a escolha dele não foi a escolha mais sábia, não foi a escolha mais sensata. E o final desse homem é que ele desaparece. Tem um negócio meio de terror aí, mas eu vou até mandar cortar aí, vai desaparecer o homem desse. Deixa aí, o pessoal vai ficar curioso, não vai fazer igual a última vez que eu contei a história e não terminei a história, né? Então, mas um dia eu vou terminar, tá? Mas olha aí, ele toma o cálice e ao final, quando ele desaparece, aí tem uma frase que eu gostaria de começar com essa frase. Tá em inglês, inclusive, o vídeo não consegui em português, é feio, né? É isso mesmo, é feio. Mas eu gosto, o Indiana Jones é uma série bem interessante, né? E aí o Indiana Jones, ele pega um outro cálice, que é um cálice bem rústico, um cálice de madeira, um negócio assim que ninguém escolheria. Escolheria o cálice de ouro e o Donovan, que esse homem escolheu. E o que ele fala nessa frase, isso aí é o mestre, aí ele diz assim, olha, he chose poorly, ou seja, ele escolheu de uma forma pobre, né? A escolha dele foi muito pobre, uma escolha sem sabedoria. Dando um start, introduzindo, quantos de nós fazemos escolhas erradas? Escolhemos de forma pobre, eu estou aqui traduzindo ao pé da letra a expressão, equivocada, diariamente. Talvez nós escolhemos pela beleza, enfim, pelas virtudes, talvez, mas não são escolhas sábias. E você tem o seu guia, e aqui eu vou destrinchar aqui algumas histórias da Bíblia, ou a história da Bíblia, que nos mostra como nós devemos fazer escolhas corretas, ou seja, wise up. Wise up é uma rede de inglês aqui no Brasil, fala que a tradução também, sábio para cima, né, para o alto, né, wise up. Como é que deve ser a nossa sabedoria para lidar com as coisas do dia a dia? Será que realmente nós temos feito escolhas corretas? Temos sido wise, espertos, sábios? E o texto que eu gostaria de introduzir é o texto de 2 a Crônica, e eu mencionei ele da última vez, que é o pedido que Salomão fez. Como lá o mágico da lâmpada, né, deu a opção, olha, escolha o que você quer, e Deus apareceu a Salomão, está aí no seu guia, e perguntou para Salomão, o que você quer que eu lhe dê? Sabe, peça o que você quiser. O que você quer que eu lhe dê? E essa pergunta foi feita na convivência da semana passada, né, e vocês conversaram e debateram. O que você pediria para Deus? Quais seriam as suas escolhas? E a resposta de Salomão, ela é interessante, que ele pede sabedoria e conhecimento para que ele possa governar. Se não for assim, como eu poderia governar esse grande povo? Eu lhe darei conhecimento e sabedoria, aí falando Deus, né? Ele também darei mais riquezas, bens e honras do que qualquer outro rei
antes de você ou terá depois de você. Como as nossas decisões, elas realmente afetam as nossas vidas, as nossas escolhas? E aqui eu pensando nesse dia, sem a sabedoria de Deus, a sabedoria divina, nós poderemos estar escolhendo errado. E se você escolhe errado, você pode já ter um futuro fracassado. Pensem nos aspectos da sua vida, nas escolhas que você faz todos os dias e as consequências que você tem logo após. E Salomão, ele pediu para Deus sabedoria e conhecimento, porque ele queria, ele seria rei, ele queria governar, queria ter ali o conhecimento, o discernimento para saber julgar, para saber governar daquela nação. Mas em Deus ainda acrescentou, olha, não somente vou te dar sabedoria, mas também vou te dar riquezas. E Deus considerou Salomão como o homem mais sábio na face da terra, pelo pedido que ele fez. E certamente ele não era uma pessoa tola, porque ele pediu sabedoria. E Deus a concedeu. E ele começou o seu reinado como um homem simples, o qual sabia que nada sabia. E sendo assim, buscou o dom da sabedoria de Deus. E aqui algumas virtudes de Salomão, dentro desse texto, dentro desse pedido, eu coloquei para você já preencher. Salomão, ele reconheceu o ponto número 1, a bondade e a fidelidade de Deus ao seu povo. Ao fazer esse pedido, ao estar com Deus, ao ter essa comunhão com Deus, ao conversar com Deus nessa oração, nessa introspecção, ele reconheceu. Deus, ele foi bondoso lá atrás, e eu gostaria que Deus me acompanhasse também com a sua bondade e com a sua fidelidade. Ele olhou para trás, ele reconheceu a mão de Deus sobre a vida dos outros reis, a mão de Deus sobre a vida do povo de Israel, nessa jornada de Israel. Por isso que ele pediu conhecimento, por isso que ele pediu sabedoria. Primeiro ponto. O segundo ponto, e aqui é um ponto muito importante nessa caminhada, nessa jornada, que Salomão, ele se humilhou diante de Deus. Ele reconheceu que ele nada sabia, ele reconheceu que ele não era capaz. E a gente vê outros personagens da Bíblia que chegam à mesma afirmativa. O próprio Moisés, quando foi enviado, não, mas Deus, eu sou um homem de duro, eu não consigo falar. Davi, quando foi chamado, mas ele é apenas um jovem, uma criança. Então essas pessoas reconheciam quem elas eram. E aqui é um ponto importante para nós, nessa busca por sabedoria, nessa busca por discernimento, nessa busca de fazer escolhas corretas, pautada na vontade de Deus. Reconhecer que nós não sabemos tudo, e eu falei um pouquinho sobre isso na semana passada. Humildade. E o terceiro ponto, nesse pedido de Salomão, e aqui é uma coisa importante para nós, Deus ficou satisfeito com o pedido que Salomão fez. E aqui é para nós refletirmos, né? Deus se satisfaz, Deus se alegra com os seus pedidos, com as suas escolhas. Eu trouxe um caso aqui para a gente dar uma analisada, e é uma história muito conhecida, e essa história tem inspirado muitos filmes, até muitos juízes mesmo, nos seus julgamentos. E essa história também se encontra nesse livro, que é o livro de 2 Crônicas, 1 Reis, no capítulo 3, verso 17 ao verso 21. E você tem esse enredo, essa história no seu guia. Eu gostaria de acompanhar essa leitura e meditando qual seria a nossa atitude perante essa história. Notem, Salomão pediu sabedoria, Salomão pediu conhecimento, e logo veio em seguida uma situação para ele resolver. Eu fico pensando, se Salomão não tivesse aqui o conhecimento, a sabedoria divina, como ele iria lidar com essa situação? E como nós lidaríamos com essa situação? Olha só, a história é bem conhecida, mas eu só vou acompanhar aqui na íntegra, você pode acompanhar no telão ou no seu próprio guia.
ó rei Salomão. Eram duas mulheres, né? Essas duas mulheres foram ter aí uma audiência com o rei. E uma das mulheres disse, ó rei Salomão, eu e esta mulher moramos na mesma casa. E eu dei à luz a um menino. E ela estava lá comigo. 2 dias depois do nascimento do meu filho, ela também deu à luz a um menino. Ou seja, as duas mulheres estavam juntas na mesma casa, as duas tiveram filhos. 2 meninos, 2 rapazes aí. Somente nós duas estávamos na casa. Não havia mais ninguém lá. Uma noite, olha a mulher contando a história, uma história trágica, né? Uma noite, ela rolou sem querer sobre o seu filho e o sufocou. Então, levantou-se durante a noite e, enquanto eu dormia, pegou o meu filho e colocou na cama dela. E depois colocou o menino morto nos meus braços. E no outro dia de manhã, quando eu me levantei para dar de mamar ao meu filho, vi que estava morto. Porém, quando reparei bem, percebi que esse não era o meu filho. E aí? História mais macabra na Bíblia, né? Mas é verdade, está na Bíblia essa história aí. 2 mães, uma mãe chega lá acusando a outra mãe, dizendo, olha, esse filho é meu. E aí, pega aí esse abacaxi e descasca agora. O que você faria nessa história? Pensando aí com os seus botões. E lá estava o rei Salomão, até tem uma imagem, pode passar essa imagem, essa aqui é mais ou menos um quadro foi pintado, pode passar pra gente, Reginaldo, dessa cena mais terrível, desse julgamento que Salomão tinha que realizar. Mas o ponto é que Salomão, ele havia pedido sabedoria, havia pedido conhecimento a Deus, ele havia pedido direção de Deus para a tomada de decisão. E mais uma vez eu repito, nas nossas 24 horas nós tomamos decisões, e decisões sérias, para o nosso dia a dia, para a nossa vida, os nossos trabalhos, até no próprio casamento. Nós fazemos escolhas, tomamos decisões. E diante a esse quadro, diante a esse cenário, o que Salomão fez? A história narra que Salomão, ele, ao ver aquela situação toda, e obviamente agindo com a sabedoria divina, ele não teve outra opção, a não ser pedir o bebê e falar, não, é o seguinte, já que vocês duas dizem que o bebê é de você, esse único bebê, então vamos fazer, vamos cortar o bebê no meio. Você não imaginou que ideia, que coisa que na cabeça de Salomão de cortar a criança no meio e cada um fica uma parte. E aí vem a sabedoria. A mãe, que realmente era a mãe do bebê, o que ela fez? Eu prefiro que o senhor entregue o bebê para essa mulher que diz ser mãe, do que ter o meu bebê morto pela espada. E aí? De quem que era realmente o bebê? Sabedoria ou não? De fato, Salomão falou, olha, pega esse bebê e entregue para essa mãe. Porque uma mãe realmente, que a mãe nunca quer ver que o seu filho morto ou que seu filho seja morto. E aqui algumas considerações dentro dessa história. O rei Salomão, em seu esplendor, percebeu que aquela mulher roubou o bebê não por amor à criança, mas por ciúmes da mãe verdadeira. Essa foi aqui algumas considerações de alguns teólogos, alguns estudiosos dessa história. E chegaram a essa conclusão que Salomão chegou a esse conhecimento, chegou a essa ciência de que a mãe havia roubado o bebê por ciúmes. Um segundo ponto importante, se ela não tivesse amor por seu próprio filho, fosse capaz de sufocar o seu próprio bebê até a morte, ela não se importaria com o filho de um estranho. Ou seja, ela realmente não fazia questão. Ela só queria ter o bebê, porque ele já não tinha outro bebê, era questão de ciúmes, questão de inveja. E o terceiro ponto importante foi um ato puramente vingativo daquela mãe para privar a verdadeira mãe do seu filho, logo matar o bebê, cortando o bebê ao meio, privando assim a verdadeira mãe do seu bebê, que seria perfeito para ela. Ou que não seja, eu não tenho bebê também, ela não vai ter também.
Olha como Salomão ele sacou, ele teve aí a luz divina para perceber esses pormenores. Isso é sabedoria divina. Ele teve o entendimento, o conhecimento da história, mas soube julgar, mas soube fazer com a direção de Deus aquilo que era certo. Corte o bebê. Obviamente que ele sabia que ninguém ia cortar o bebê. E um texto de 1 Reis 4, verso 29 ao verso 31, nos mostra aí a grandiosidade do conhecimento de Salomão, do que Deus deu a ele. É que, mais uma vez, sabe, nós devemos buscar, como nós lemos no Tiago na semana passada, o conhecimento, a sabedoria do alto. Por isso que eu falo, wise up, a sabedoria do alto. E o texto diz, deu também a Salomão sabedoria, grandiosíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a todos do Oriente, e de que toda a sabedoria dos egípcios era mais sábio do que todos os homens, e correu a sua fama por todas as nações em redor. Tal grandiosa foi a sabedoria de Salomão. Grandiosíssimo entendimento e larga inteligência. E mais uma vez eu digo, a minha sabedoria, a nossa sabedoria, ela é inexistente se for comparada, se for colocada em comparação à onisciência divina. Ou seja, o que nós sabemos não é nada comparado à sabedoria que Deus quer nos fornecer. Mais uma vez, você deve buscar aí a ciência do mundo, mas a maior ciência, o maior conhecimento é o entendimento da sabedoria de Deus. Eu queria trabalhar aqui 3 conceitos importantes dessa questão de busca da sabedoria, e esse é um texto muito conhecido de Provérbios, no capítulo 1, verso 6, na linguagem de hoje, que diz que para ser sábio, 3 aspectos importantes para quem quer ser sábio. É preciso, primeiro, temer a Deus, o Senhor. E os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Primeiro ponto importante, nós precisamos ter um espaço para você preencher. Temer ao Senhor. Respeitar ao Senhor. Reconhecer que Deus é dono de todas as coisas. Primeiro ponto importante. Respeite. Temer. Quando eu falo de temor, não é ter medo, mas é temer, é respeitar, é reverenciar, reconhecer que Deus é Deus e Ele é dono de toda a sabedoria. Pedir a Deus para encher a sua boca com as palavras que você precisa dizer hoje, amanhã, na semana que vem. E nenhuma questão é tão pequena que não requer a sabedoria de Deus. Então, temer a Deus é reconhecer isso. Todos os detalhes da vida, Deus vai me orientar. Segundo ponto importante dentro desse verso de Provérbios é a sabedoria, ela é uma forma de proteção. Saber e fazer o que é certo. O segundo ponto, eu estava falando do terceiro. Saber e fazer o que é certo. Você conhece, você tem sabedoria, agora faça o que é certo. E como diz no verso, os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. A partir do momento que você busca a Deus, respeita a Deus, você vai saber, você vai conhecer e você vai desenvolver e vai fazer no seu dia a dia aquilo que Deus pede, as escolhas pautadas e baseadas na vontade do Senhor. Um terceiro ponto, que é a sabedoria, o que faz a sabedoria dentro desse verso, ela é uma forma de proteção. Ela vai te proteger. A depender da escolha que você fizer hoje, das escolhas que você fizer hoje, das escolhas que você fizer amanhã, durante a semana, vai proteger a sua vida. Olha que coisa fantástica, quando a gente busca a sabedoria divina, busca a sabedoria de Deus, vai nos trazer proteção. E aí o texto de Provérbios 4, verso 6 e o verso 7. Não desampares a sabedoria, ela te guardará, ama a sabedoria e ela te protegerá. E o princípio da sabedoria é adquira a sabedoria. Olha que coisa fantástica. A sabedoria vai te dar proteção, a sabedoria vai te guardar. Essa é a sabedoria que nós precisamos buscar diariamente. E muitas vezes nós a ignoramos,
Porque nós usamos as nossas faculdades, as nossas habilidades para resolver conflitos, para resolver problemas. E aqui, por fim, nós temos aqui 3 passos para nós vivermos uma vida sábia. 3 passos. Passos práticos, simples para você desenvolver, você tentar trabalhar durante essa semana. Primeiro ponto importante, você tem aí na sua folha para você preencher. Confiança em Deus. Parece simples, né? Mas realmente você confia em Deus? Confiança em Deus. Parar de confiar em nossas avaliações para começar a confiar naquilo que Deus quer que você faça, que você realize. Eu fico pensando aqui, se Salomão, naquele caso, naquele estudo de casos que nós demos ali, que é um caso real, verídico, se ele usasse o seu conhecimento, o que ele iria fazer naquela situação? 2 mães, os bebês nasceram no mesmo dia, na mesma hora ali, não tinha como diferenciar o bebê recém-nascido, não tinha teste de DNA, não tinha nada disso. Como é que Salomão ia resolver aquela situação, humanamente falando? Ele poderia se equivocar. Aí o que ele fez? Ele confiou em Deus. Nas tuas decisões, nas suas escolhas diárias. Se você não confia em Deus, você pode, eu vou usar aqui uma expressão meio popular, você pode quebrar a cara. Ou usar uma expressão mais popular ainda, pode dar com burro. É verdade, não. Você pode empacar. Pela decisão, pela escolha que você fez. Por isso que a confiança ela é muito importante. E aí tem o Salmo 37, verso 5, que é muito conhecido, as pessoas citam esse salmo aí toda hora. Confie, ou ponha a sua vida nas mãos, entregue a sua vida nas mãos do Senhor, que é uma versão na linguagem de hoje. Confie nele, e ele te ajudará. Quando nós confiamos em Deus, ele vai nos ajudar a tomar as decisões mais certeiras possíveis. Deus sempre conhece o fim desde o começo. Por isso que nós precisamos desesperadamente, ao fazer uma escolha, ao tomar uma decisão, falar: Senhor, me ajude com isso. Porque talvez eu possa fazer a escolha errada. E aí isso vai trazer prejuízos para uma vida inteira. Eu falo isso sempre a quem é solteiro, né? Quando você vai escolher alguém para você se relacionar, escolha uma pessoa que te leve para próximo de Deus, não aquela que vai te afastar de Deus. Porque isso realmente traz consequências assim para a vida inteira. E tem 3 coisas na vida que a gente não pode errar quando nós vamos escolher, né? Primeira coisa é a profissão, é o trabalho. Se você não gosta daquilo que você faz, você vai ser miserável o resto da sua vida. A segunda coisa é a sua religião, ou seja, a sua crença, a sua fé. Porque isso pode trazer prejuízos eternos. Pode não, irá trazer, se você escolher errado. E a terceira coisa é o seu relacionamento, a pessoa com quem você vai casar. Se você escolhe a pessoa errada, meu irmão, tá boa. Você vai sofrer pro resto da sua vida. Porque eu considero, biblicamente falando, que uma vez que você casa para sempre. É claro que existem situações e situações, mas o ideal de Deus é que você fique pro resto da sua vida com essa pessoa. Então, escolhas, decisões, se nós não tivermos confiança em Deus, nós não depositarmos a nossa vida em Deus, nós iremos bater a cabeça. O segundo ponto importante, uma questão muito prática e diária. Pense antes de agir. Esse é um desafio, isso aqui é difícil, né? Antes de você falar algo, você pegar o seu relógio e contar 10 segundos. Opa, será que eu devo falar isso mesmo? Pensar antes de agir. Eu fico pensando, Salomão, naquela situação, ele pensando: meu Deus, o que eu vou fazer com esse caso? As mulheres desesperadas aqui, chorando na minha frente. O que eu vou fazer? Com certeza, Salomão parou para pensar. A mesma coisa nós devemos pensar antes de agir. E se necessário for para uma situação, para resolver a situação, pegue o sapato daquela pessoa e calça aquele sapato. Porque isso vai fazer com que você realmente, comece a medir, comece a mensurar o que você vai falar, o que você vai fazer.
Eu gosto aqui de um pensamento, esses pensamentos, essas frases. Antes de falar, ouça. Antes de agir, pense. Antes de criticar, conheça. Vou repetir, tá? Não está no papel, se você quiser anotar aí. Antes de falar, ouça. Antes de agir, pense. Antes de conhecer, aliás, antes de criticar, conheça. Sabe, teríamos evitado tantas coisas, ou na nossa própria vida, na nossa própria existência, ou esse mundo teria evitado tantas coisas se as pessoas pensassem mais antes de agir. E quantas vezes nós não pensamos, até mesmo para falar. A gente já chega já com aquele monte de pedra na mão para jogar a pedra na pessoa. É para eu pensar nisso. Sabedoria é discernir entre o bem e o mal. Se colocar no lugar da sua ação. Aquilo que você vai fazer, bom, o que eu vou fazer, o que eu vou falar, deixa eu me colocar nesse lugar primeiro, antes de eu falar. Qual vai ser a minha reação? Para analisar isso? Terceiro ponto. Esse ponto aqui ele é fantástico. Use os seus erros. Só voltando só, tem um texto bíblico ali, só para a gente não fugir aqui do texto. Olha só, o texto de Provérbios, um texto conhecido. O homem sensato sempre pensa, o homem sábio sempre pensa antes de agir. Mas aquele que vou usar um sangue nordestino da minha mãe, aqueles que são aperreados, né? O que eles fazem? Eles anunciam a sua ignorância, né? Aqueles que põem a carroça na frente dos bois, né? Eles anunciam a sua ignorância. Olha que fantástico a Bíblia, a sabedoria de Provérbios, ela é maravilhosa. E até tem alguns livros que nos dá conselho para nós lermos pelo menos um capítulo, um versículo de Provérbios por dia e nossa vida seria diferente. E parte do livro de Provérbios, Salomão escreveu. Alguns dizem que lá no final foi uma outra pessoa, enfim, mas é dado o livro de Provérbios como o próprio Salomão que escreveu esses provérbios. Repetindo, o sensato, o sábio, ele sempre pensa antes de agir. Ele sempre pensa antes de falar. Já o tolo, ele anuncia a sua ignorância. Último ponto, rapidamente. Use os seus erros como um professor, como um mestre. E nós erramos, eu reconheço, eu erro, eu falho, todos nós erramos. Mas se nós pegássemos esses erros e tirássemos desses erros grandes lições. Quando você cometer erro, use como experiência de aprendizado. Não somente passe pela dor da sua má decisão, mas aprenda com esses erros. Aprenda com esses erros. Erros se tornam oportunidades de aprendizado. Os erros realmente mostram o caminho que você não deve passar, ou voltar para aquele caminho. Então aprenda com esses erros. Um erro corrige outro erro. Vamos pensar nisso? Um erro vai corrigir você de cometer um outro erro. E um erro, para algumas pessoas, eu gosto desse autor que diz que um erro não é uma fonte de castigo, mas deve ser um suporte para o crescimento, para o desenvolvimento. Alguns ficam se martirizando com o erro, se machucando com o erro, se ferindo com o erro e carregam isso por muitos anos, mas, parando para pensar, deve ser um ponto para você crescer. Esse é um ponto importante. Eu gosto desse autor, Augusto Cury. Alguns têm algumas divergências, mas eu gosto. Algumas coisas que ele escreve, ele diz assim, olha, sábio é o ser humano que tem coragem de ir diante do espelho, olhar ali bem no fundo da sua alma, para reconhecer os seus erros e os seus fracassos, e utilizá-los para fazer o quê? Plantar as mais belas sementes no terreno da sua sabedoria, do seu conhecimento ou da sua inteligência. Mais uma vez, aprenda com seus erros. E principalmente a não voltar
pelo caminho por onde você passou e você errou e você falhou. Deus, Ele realiza o que Ele prometeu das mais variadas formas, e às vezes para nós são formas estranhas, como nesse caso de Salomão. Tão estranho você querer cortar um bebê no meio e repartir, e as mães ali terem que se manifestar. E é assim, muitas vezes, quando nós fazemos escolhas baseado nas escolhas de Deus, aparentemente não seria aquela coisa que você escolheria, mas você tem certeza que foi Deus que pediu para que você escolhesse, para que você falasse, para que você pensasse dessa forma. Então vai por esse caminho, mesmo que pareça que a coisa não é do jeito que você gostaria que fosse. Nós, para Deus, o nosso bem-estar está acima de todas as coisas. E o mais preocupado contigo é Deus. O mais preocupado com a sua história, com a sua jornada, é Deus. Por isso, o nosso desafio para hoje é: escolha ouvir a voz de Deus, escolha temer a Deus, a respeitar a Deus, a entender quais são os planos dele para a sua vida. E com certeza o seu futuro será um outro futuro. E há um texto da Bíblia que diz que os meus planos são grandes para você. E os meus planos não são os seus planos, são diferentes dos seus planos, porque Deus sempre vai querer o melhor para nós. O melhor para mim, o melhor para você. É por isso que nós devemos buscar sempre essa sabedoria do alto, esse wise up. E não, se confundir ou até se equivocar com as escolhas aparentemente boas que esse mundo oferece. Lembre-se dessa cena do Indiana Jones. Realmente é uma cena que faz a gente refletir. Um homem que vai em busca de algo, vê um cálice bonito, um cálice dourado, e aí fala: esse é o cálice, e o final dele é trágico. Que você não venha cair nesse mesmo engano, nesse mesmo equívoco. Que você realmente tome as decisões baseadas, pautadas naquilo que Deus quer para você. E que a partir de hoje você busque cada vez mais o conhecimento que vem do alto. Gostaria de orar por você, do jeito que você está, para que Deus te dê a direção, para que Deus te dê a guia nessa nova semana. Muito obrigado, querido Deus, por essa oportunidade de mais uma vez poder partilhar experiências da Tua Palavra, histórias reais da Bíblia, que nos faz refletir um pouco naquilo que nós somos. Somos pessoas limitadas, com conhecimento muito limitado, muito pequeno, e nós precisamos da Sua mão sobre as nossas vidas. Precisamos da Sua sabedoria, a sabedoria que vem do alto. Nos ajude a sermos como Salomão no início da caminhada dele, que soube escolher, que soube fazer a melhor escolha, que foi pedir sabedoria e conhecimento que vem do Senhor. Nos ajude nessa nova semana, uma semana com desafios, com lutas, e que nós possamos constantemente com a nossa boca falar aquilo que o Senhor quer que nós falamos. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas, ajuda-nos, Senhor, a acertar mais e a errar menos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém.